Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Tropas e Boiadas, do de Carvalho Ramos. Mas antes de falar sobre esse livro e a minha experiência de leitura, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Tropas e Boiadas, do Hugo de Carvalho Ramos, essa é a minha edição que foi publicada pela editora Herculano. Nessa edição, além de contar o livro Tropas e Boiadas, tem algumas poesias que foram escritas pelo autor, mas aqui para esse vídeo nós vamos nos ater a apenas o livro em questão, esse livro que reúne alguns contos bem importantes que foram escritos por esse jovem autor, que infelizmente ele acabou tendo uma vida bem breve, mas conseguiu deixar aí um legado bem importante, tanto para a literatura goiana, quanto para a literatura brasileira de forma geral. Esse livro, ele é a minha opção, né, de leitura para o mês de junho. Esse vídeo ele está um pouco atrasado, mas diferentemente das últimas obras que foram lidas aqui para esse projeto, principalmente agora em 2025, essa é o meu primeiro contato aí do ano com essa parte da literatura clássica do estado de Goiás. Então é um livro que se fala muito, justamente pela importância e por temas que ele acaba tratando. Então eu estava bem interessado e a minha experiência nessa leitura foi bem positiva. E aí eu quero falar um pouco mais sobre o autor e sobre como esse livro acabou aí me impactando e se tornando uma das minhas melhores leituras e até surpresas do ano de 2025. Hugo de Carvalho Ramos nasceu em 1895 na cidade de Goiás, enquanto ela ainda se chamava Vila Boa de Goiás. Aqui em Tropas e Boiadas nós conseguimos compreender um pouco e conhecer o Hugo de Carvalho contista, ele que não escreveu apenas contos, ele também foi um importante poeta, até aqui nessa edição da editora Herculano, que reúne os contos que foram lançados em Tropas e Boiadas, mas também tem uma parte que traz esses poemas que o Hugo acabou escrevendo. Mas aqui para esse vídeo nós temos que nos ater ao Tropas e Boiadas. E aí aqui surgiu, na verdade, essa ideia desses contos, alguns estudos em algumas pesquisas que eu acabei fazendo sobre o autor. Esses contos teriam sido escritos ali quando ele estava com 15 ou 17 anos. Ele acaba sendo lançado um pouquinho mais para frente, quando ele tinha aproximadamente 21 anos, no ano de 1917, e rapidamente, quando a crítica começa a ter acesso a essa obra, aparentemente chama muita atenção, porque o autor acaba trazendo nesses contos uma vertente que não estava sendo tão explorada na literatura da época, ou por alguns autores que talvez não tenham ganhado essa projeção, que aqui ele trata basicamente sobre o regionalismo. Em 1921, Hugo de Carvalho Ramos acaba ceifando aí a sua própria vida após um grave quadro de depressão, mas aí o seu legado para a literatura com Tropas e Boiadas e as suas poesias acabaram se perpetuando aí ao longo dos anos. O autor também, aí, em 1944, dá o seu nome, na verdade, para um dos prêmios mais importantes da literatura aqui do estado de Goiás, que é o reconhecido Prêmio Hugo de Carvalho Ramos. Em Tropas e Boiadas, nós temos aqui talvez uma das melhores representações do universo da cultura sertaneja, por isso se fala tanto quando se pesquisa sobre esses contos, de quão importante foi o Hugo de Carvalho Ramos representar aí o regionalismo na literatura. Não por isso a crítica acabou se apaixonando aí pelo livro, e ele se tornou uma das maiores referências quando se trata desse tipo de tema. Aqui, uma coisa que chama muita atenção e que nós poderíamos trazer para aí o ano de 2025, ainda que alguns caminhos tenham sido percorridos, mas se via muito uma representação da literatura e de personagens que não condiziam, por exemplo, com as pessoas que, na verdade, foram representadas nesse livro, toda essa questão da tradição e da cultura sertaneja. Então nós tínhamos um tipo de literatura muito específico aí, em meados do século XX,
e por isso esse livro acaba trazendo nesses contos representações bem importantes e que de certa forma trouxeram aí uma reflexão ainda mais importante sobre outros povos, outras sociedades que também contribuíam com a formação do Brasil de forma geral. O que o Hugo de Carvalho Ramos faz ao representar esses tropeiros e esses vaqueiros aqui nesses contos é de suma importância à medida que, de certa forma, esses personagens e essas pessoas, na verdade, da vida real, elas eram colocadas como pouco importantes para o desenvolvimento que batia aí na porta do século XX, e aí ele traz uma representação por meio da tradição. Então, ao explicitar aí a cultura sertaneja e todo esse universo que permeia e que foi tão importante para o desenvolvimento do estado de Goiás e também para o desenvolvimento do Brasil, ele traz isso num formato que chama a atenção, principalmente dos críticos, que vão ser aí as pessoas que muito possivelmente serão responsáveis para que esse livro hoje em dia ocupe esse espaço, mas principalmente das pessoas que acabam se dando a oportunidade de ler esse tipo de história e reconhecendo a importância dessas pessoas e até mesmo tendo o seu primeiro contato com esse tipo de cultura quando esse livro foi lançado lá em 1917. Então, por isso, aqui, muitas das vezes, ele reúne por meio de apresentação mesmo, de falar sobre a rotina, sobre o companheirismo dessas pessoas, de quão relevante elas se tornariam e foram, na verdade, para a cultura local e o desenvolvimento do país de certa forma. É muito importante lembrar que a forma com que o Hugo de Carvalho Ramos escreve os seus contos, ele traz aí uma escrita bem descritiva, então os seus personagens acabam sendo apresentados de forma com que crie essa conexão com o leitor. Então, imagine que você basicamente não entende nada sobre a cultura sertaneja, sobre esse universo, então, disso que o livro acabou tratando tão bem sobre o regionalismo na literatura. Imagine que todos esses aspectos ele estavam sendo apresentados para esses leitores quando esse livro foi lançado e até hoje em dia de uma forma muito mais descritiva, de uma forma muito mais didática, e isso acabou tornando muito perceptível a diferença e a importância à medida que ele apresentava quem eram os tropeiros e na medida que ele apresentava quem eram os vaqueiros. Então, essa relação de confiança e de dependência entre essas pessoas e, de certa forma, como as tradições, e aí tem toda essa questão de oralidade, de como algumas, eu não vou dizer lendas, porque aqui isso não está sendo tratado, mas o conhecimento mesmo que vai sendo repassado de geração em geração, então isso acaba sendo muito relevante aqui para Tropas e Boiadas ao longo de todos os contos que estão aqui nessa edição. O que também é muito importante reforçar é justamente essa questão da escrita do Hugo de Carvalho Ramos, que à medida que em alguns momentos ela é extremamente descritiva, ele consegue trazer ali, já que além de contista, ele foi um importante poeta, ele consegue caminhar aí muito bem nesses dois tipos de narrativas. Então, você pode encontrar aqui contos e passagens muito detalhadas à medida que você vai lendo entendendo um pouco mais desse universo, você acaba encontrando ali descrições muito mais poéticas, o que tenta, de certa forma, não glamorizar, mas apresentar mesmo esses personagens de uma forma um pouco mais sensível, uma vez que eles estão sendo ignorados tanto, digamos que na parte da literatura, quanto da sua importância para o desenvolvimento do seu próprio estado, ou principalmente de como tropeiros e vaqueiros se foram tão importantes dentro desse contexto em que as suas histórias
acabavam sendo retratadas. Eu acho que Tropas e Boiadas é um livro que funciona muito bem para falar aí sobre tradições. Acho que o Hugo de Carvalho Ramos arquitetou isso muito bem em cada um dos contos, e o que eu acho muito bacana, isso seja na literatura contemporânea, seja na literatura clássica, como esse livro, que geração após geração ele continua muito relevante, principalmente porque lá atrás ele trouxe algo que não estava sendo tão bem retratado na literatura, e aí, digamos que ele traz aspectos que depois influenciariam outros autores a escreverem e apresentarem isso ao seu modo. Mas aqui eu acho que ele trabalha muito bem essa questão da tradição em apresentar o universo e a cultura sertaneja a leitores que talvez não tivessem contato com essas realidades. Então acho que o livro continua muito atual nesse aspecto e, de certa forma, acredito eu que as pessoas que puderam ler esse livro em 1917 também tenham achado esses mesmos pontos positivos de ver outras culturas sendo representadas na literatura, e Tropas e Boiadas faz isso muito bem. Bom, então é isso, fica a dica desse livro fantástico que é Tropas e Boiadas. São alguns contos dos mais diversos tamanhos e, apesar de ter um universo único que está sendo retratado, aqui nós temos contos que vai caminhar aí pelos mais diversos temas, obviamente trazendo aí esse universo da cultura sertaneja, dessas tradições, de você ter aí o tão falado nesse vídeo regionalismo sendo retratado na literatura, seja local, ou até mesmo para que você entenda aí como, na verdade, foi a formação do Brasil, muito mais sobre um aspecto local, e que às vezes isso não é ou não constam na maioria dos livros de história, e aí você acaba precisando ter que recorrer a livros como Tropas e Boiadas para entender um pouco mais da formação mesmo do seu próprio estado. Então é isso, para finalizar o vídeo, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e vai fazer com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado aos novos inscritos que estão chegando aqui no canal. Também gostaria de agradecer muitíssimo a você que assistiu esse vídeo por completo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.